Paz seja convosco, meus queridos. Deus abençoe você. Glória a Deus. Anjos, arcanjos, querubim, acampe ao redor da tua casa e te dê a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 19 ao 21. Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também era descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus contou uma parábola para os que ouviam o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando: o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe para lá ser feito rei, depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: veja o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro, vá até com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer: que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados que tinha dado o dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu, você é um homem, você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu embrulhei num lenço e o escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe onde não plantou. Colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar a sua própria palavra para julgá-lo. E você sabia que sou um homem duro e que tiro dos outros que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juro. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao outro que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e o matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumento que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele. E eles foram, acharam tudo como o mestre tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o animal?
Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram a Jesus montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E ele cheio de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, manda que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, ele viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse que é preciso para conseguir a paz, mas agora vocês não podem ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-lo com rampas de ataque e vão rodeá-lo e apertá-lo de todos os lados. Eles destruirão completamente vocês e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos povos queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Lucas capítulo 20. Certo dia Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo, anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: digam para nós como que autoridade você fez essas coisas, quem lhe deu autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondo: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foi as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que é que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era o profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou para uns lavradores. Depois foi viajar, ficando fora muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou uns empregados para receber sua parte. Mas os lavradores bateram nele e mandaram de volta sem nada. E o dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele e depois trataram de modo vergonhoso e mandaram de volta sem nada. Então ele enviou o terceiro empregado. Mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar meu filho querido. Tenho certeza que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá matá-los, ele virá matar aqueles homens e dará plantação aos outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: as pedras que os construtores rejeitaram veio para ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaço, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. O mestre da lei e o chefe dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado esta parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo, então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem
perguntas a ele, e eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes queriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e assim e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar imposto do imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Traga aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravadas nela? São do imperador, respondeu eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão dela deve casar com a viúva para terem filho. E quem são considerados filho do irmão que morreu? Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filho. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filho. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa, pois todos eles casaram com ela? Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de fazer mais pergunta. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como é que pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi disse assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando. Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas, e eles cumprimentam com respeito nas praças. Eles escolhem lugares de honra na sinagoga, os melhores lugares nos banquetes, exploram as viúvas, roubam seus bens para disfarçar e fazem orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Lucas capítulo 21. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu o rico pondo dinheiro na caixa de oferta. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado, com bonitas pedras, e como as coisas tinham sido dadas com bonitas pedras, e como as coisas tinham sido dadas como oferta. Então Jesus disse: chegará o dia que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima de outra. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isto? Que sinal haverá para mostrar que isto vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muito vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias.
ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente, não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos, epidemias acontecerão, coisas terríveis e grandes sinais serão vistos nos céus. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados na sinagoga e depois serão jogados na cadeia por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados, e isso dará oportunidade a vocês para anunciar o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Alguns de vocês serão mortos, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo será destruída, ela será destruída. Então, que estiverem na região da Judéia, não fuja para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias de castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem: ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo que eles fazem isto. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar, das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão no terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação: vejam o exemplo da figueira, de qualquer outra árvore. Quando vocês veem as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem o que acontecer naquelas coisas, fique sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aqueles dias peguem vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, e assim se poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Amém. Deus abençoe você. A paz.